Primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre o método cremoso, tá? O método cremoso a gente pode dividir em dois tipos, tá? Geralmente ele é feito de duas maneiras. Tem um método cremoso básico, que é aquele que você tem que misturar primeiro manteiga e açúcar, né? A gente vai bater esses dois ingredientes aqui, ó, tá? A gente sempre bate na tecla que a gente tem que bater manteiga e açúcar até ficar fofo, esbranquiçado. Geralmente você tem que bater entre 5, 6 minutos, tá? Até a massa ficar bem fofa, tá? E aqui, ó, nós temos o batedor raquete e o batedor globo, tá? Eu antigamente batia os meus bolos com a raquete, mas agora eu tô batendo os bolos com o globo. Por quê? A gente vai incorporar mais ar na massa e esse bolo vai ficar bem mais fofinho, tá bom? Por isso agora eu tô usando o batedor globo. E até ele é mais rápido para deixar a minha manteiga e o meu açúcar, ó, bem esbranquiçado e bem branquinho. Por que que a gente tem que bater a manteiga e o açúcar por bastante tempo, né? A gente vai incorporar esse ar, né? E a gordura vai encapsular esse ar. E na hora que a gente assar o bolo, aí ele vai ficar bem fofinho. A mesma coisa quando a gente faz o método espumoso. A gente faz a mesma coisa, mas com os ovos e o açúcar, né? Que a gente quer incorporar bastante ar. E aqui no caso é com a gordura, a manteiga e o açúcar, tá bom? E depois que a gente bater, ficar bem esbranquiçadinho e fofo, aí que a gente vai colocar os ingredientes, quer dizer, os ovos, né? Eu até esqueci de botar aqui. Aí depois vem os ovos. E aí depois vem os ingredientes líquidos e secos, né? Alternadamente. Eu sempre começo com o ingrediente seco e termino com o ingrediente seco, tá bom? E a segunda maneira de fazer o método cremoso é fazer o método cremoso dos ovos separados. O que a gente vai fazer? Vai separar a gema da clara, tá? Vai continuar batendo a manteiga e o açúcar, mas a gente vai bater a manteiga e o açúcar com uma parte do açúcar, tá? A gente vai deixar uma parte para bater as claras e neve. Depois que a gente bater bem o açúcar com parte manteiga e parte do açúcar, aí vamos acrescentar as gemas e aí fazer o mesmo passo, líquidos e secos, tá? E a gente vai bater as claras com o restante do açúcar e neve, daquele mesmo jeito que a gente fez o chiffon, tá? Umas claras bonitas, não secas, não bater demais, tá? E aí no final da massa a gente vai envolver essas claras nessa massa, tá? É um passo a mais, né? Mas também vai dar mais volume, porque a gente está incorporando mais ar nessa massa, tá bom? Vai dar mais volume, vai deixar o bolo ainda mais fofo, tá bom? Se tiver alguma pergunta, aí eu não sei se está aberto para pergunta ou tá... Não tá, tá, né? Ó, essas são as duas maneiras de fazer o método cremoso, tá? E aí hoje a gente vai vou ensinar uma massa. Essa aqui foi a primeira massa que eu aprendi lá na escola, que eu fiz o curso, lá no Economia, que a gente chama a fórmula do método cremoso, que é a fórmula 4x4. O que isso significa? Que isso aqui, ó, todos esses meus ingredientes são iguais, né? Se eu estiver usando um ovo que é 50 gramas, que é o ovo grande, né? É a mesma quantidade, ovos, açúcar, manteiga e trigo, tá bom? Por isso que é 4x4. E aí a gente vai acrescentar o leite, né? Vamos calcular 40% do valor, sempre a gente vai calcular em cima do trigo. 40% do valor do trigo, 3% é o valor do fermento e aqui 2% se você quiser botar alguma essência, algum saborizante, tá? Então lá na apostila que eu coloquei para vocês, a gente fez uma receita de 4 ovos, tá? E aí a gente calcula, então, 4 ovos vai dar 200 gramas, né? 200 gramas, né? Isso. E aí vai ser a mesma quantidade, 200 gramas de açúcar com 200 gramas de manteiga, 200 gramas de trigo, e a gente vai calcular aqui 40%, que vai ser 80 gramas de leite, e aqui, se não me engano, é 6 gramas de fermento, tá bom? E aí a essência também, aí você calcula lá quanto você quer fazer. E aí, essa massa que a gente vai fazer hoje, o rendimento dá 2 formas de 20 centímetros. Ah, minha forma tá lá. Vai dar 2 formas de 20 centímetros, tá? E aí vai ficar um bolo alto. Se você quiser dividir em 3 formas, também pode, aí vai ficar um bolo mais baixinho, tá bom?
A Rita tá perguntando, eu não sei se a Rita tá perguntando o que é cremagem, você chegou a comentar. Isso, a cremagem é a mesma coisa que é bater a manteiga e o açúcar. Isso que chama de cremagem, né? Por isso que fala o método cremoso, que a gente chama na confeitaria, tá? A cremagem é a primeira parte, bater bastante a manteiga e o açúcar. E a Mônica, nossa amiga lá da Bolívia, disse que hoje é o dia dos amigos lá na Bolívia. Ah, olha, e aqui no Brasil foi dia 20, né? Que legal. Ó, então entendeu aqui, né? Se você quiser fazer um bolo, ó, mesma quantidade de ovo. Se você for usar um ovo maior, aí você pode pesar. Ah, o ovo deu 60 gramas. Aí é a mesma coisa, 60 gramas de açúcar, manteiga e trigo. E aí você calcula quanto é o fermento e o leite, tá? E aí e a essência. Essa aqui é uma massa básica, tá bom? Tem vários tipos de massas amanteigadas, tá? Mas eu quero ensinar primeiro uma massa básica para vocês. Vou passar para cá. Vou deixar desse lado aqui, que ali tá suave também. Tá bom, gente? Então vamos lá fazer a massa. Vou deixar aqui a minha canetinha. Bom, como eu falei, é melhor usar o batedor Globo para fazer a massa amanteigada, tá? Eu usava esse aqui, mas depois eu descobri que esse aqui incorpora bem mais ar na hora de fazer o bolo. Bom, tenho aqui a minha batedeira. Vou bater aqui, vou botar o meu globo aqui. Tenho manteiga e açúcar, tá? Tenho os meus ingredientes secos, o trigo e o fermento, já vou botar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui primeiro para bater e aí a gente vai botando a forma, untar a forma, peneirar os ingredientes secos, tá bom? Então vou botar aqui na minha batedeira a minha manteiga e o meu açúcar, tá? Eu vou desativar aqui o comentário, pessoal, aí só tem uma pergunta aqui da Eliane, perguntando se essa massa dá para fazer bolo estruturado, aquele tipo meio moledinho, né? Aham, dá. Massas amanteigadas sempre dá para fazer bolo de andar, tá? E só antes de você começar, a Jéssica está perguntando se as porcentagens são sempre baseadas na farinha. Sempre baseadas na farinha, tá? Aqui vou botar a velocidade média para alta, tá? Vou começar baixinho só para eu não ter açúcar por todo lado. A Gislaine está perguntando se ela consegue fazer esse método sem a batedeira fermentada. Se tiver aquela de palitinho, de ganchinho, pode fazer que dá certo também, tá? Ó. Eu vou tirar só um pouquinho para mostrar para vocês a diferença de cor que fica quando ele fica bem fofinho, que é o que a gente quer, tá? Ó, vou deixar aqui um sujinho. E aqui eu tô fazendo meia receita, tá bom? Vou deixar batendo aqui. Como eu tô fazendo meia receita, de vez em quando eu tenho que vir aqui e raspar o meu bolo, tá? Não tem bastante ingrediente. Eu não quis fazer a receita inteira, né? Senão a gente fica com um monte de bolo aqui em casa. E aí a gente não come. Então vou deixar aqui. Vou deixar batendo aqui, tá? Então aqui eu tenho os meus ingredientes secos, ó. Sempre temos que peneirar nossos ingredientes secos. Eu tenho aqui, ó, o fermento e o meu trigo, tá? Vou deixar ele aqui do lado. Eu aqui
aqui o meu leite, eu vou botar um pouquinho de essência aqui no leite, tá? Só uma gotinha, ó, só um pouquinho, ó, tá? Eu gosto dessa baunilha branca aqui, ó, tá? Não deixa cor no bolo. Vou deixar aqui do lado. E aí eu vou usar uma forma, ó, de 15 centímetros, tá bom? Ó, eu já expliquei pra vocês que eu não unto as laterais, tá bom? Você pode ou botar papel manteiga, eu vou só untar o fundo da minha forma, tá? Ó, sempre unto aqui, ó. Untei o fundo, aí eu vou colocar aqui, ó, tá? As laterais eu não unto. Vou deixar aqui. Ó, vou dar mais uma mexidinha, né? Como eu falei, eu tô fazendo pouca quantidade, então a gente tem que mexer aqui no fundinho dela, tá? Aí em casa, né, você bate bastante, né? Aquilo que a gente tá na live, e às vezes não, e o barulho, né, fica pra você, ó. Vou deixar mais um pouquinho. E aí o meu forno tá pré-aquecendo a 170 graus, tá bom? E aqui nós temos os ovos, tá? Pode dar um comentário no Se tiver alguma pergunta, tá bom? Já já vai acabar o barulho. Bate por muito tempo? No mínimo 5 minutos, tá bom? Tem que deixar bater para ficar bem fofinho. Ó, vou mostrar aqui a diferença. Eu tenho... Deixa eu tirar só um pouquinho do comentário aqui, pessoal, agora. Ó, dá pra ver que aqui tá bem esbranquiçadinho, né? E aqui tá meio amarelado, ó. Não tá vendo tanta diferença, não, peraí. Só se você colocar... Um do lado do outro, né? Ó, não sei se dá pra ver. Agora, deixa eu só dar um zoom aqui. Aqui a gente bateu, ficou bem branquinho. Claro, aqui porque a gente tá na live, né? Eu bati o quê? Uns 2 minutos, né? Mas você tem que deixar bater bastante pra ele ficar bem fofinho, a massa. Igual como a gente bateu as claras. Agora Bateu. mostra embaixo pra mim, pessoal. Mais baixo. Aí. Ó, dá pra ver, ó, a diferença, ó, tá? Bem batidinho, bem esbranquiçado e a minha manteiga logo no começo, tá bom? Aí vou incorporar aqui de novo, tá? E aí o seguinte passo, a gente vai acrescentar os ovos. Os ovos a gente sempre acrescenta um a um, tá? Para dar tempo, porque o ovo tem a gema, né? Nós também temos gordura, para não separar, tá bom? Por isso que a gente sempre fala, acrescente os ovos um a um. Vou acrescentar um ovo, tá? Se puder só relembrar o que você bateu primeiro. Primeiro tem açúcar e manteiga, tá? A gente está fazendo o método cremoso. Vamos bater no mínimo de 5 a 6, 7 minutos, tá? Até ele ficar bem branquinho, esbranquiçado no corpo, tá? Aí depois de 5 minutos, a gente vai acrescentar os ovos, um a um. Aqui, ó, como eu falei, eu tô fazendo meia receita, né? Então a minha receita, às vezes aqui, como a minha batedeira é grande, ela fica mais no fundinho. Então eu tenho sempre que estar, com a ajuda da espátula, tá movimentando aqui o fundinho dela, tá bom? Então vamos lá de novo. E aí a Shirley está perguntando por que 150 graus? Porque o bolo é pequeno ou você está colocando também seria a temperatura?
porque eu, assim, depende de cada forno, né? O meu forno, eu sei que ele 180, ele vai queimar o meu bolo, tá? Então eu abaixei a 170, que o meu forno tem ventilação. Se você já conhece seu bolo, sabe, né, que você assa e dá certo 180, você pode fazer a 180 também, tá bom? E aí eu vou terminar de bater aqui, ó. Ó, não tenho mais ovo, agora eu vou botar o próximo ovo, tá? E aí deixa eu bater de novo até incorporar bem, tá bom? E você está perguntando se você acha que dá para usar margarina ou só manteiga melhor? Ó, a gente fez o teste, né? Até o meu marido aprovou, dá uma diferença de sabor muito grande usando a manteiga e a margarina. Aqui no final eu tenho as duas massas e eu vou mostrar pra vocês. Com a margarina ela fica até mais amarelada, tá bom? Mas dá essa diferença de sabor e de qualidade, né, na massa, ó. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ver se vocês conseguem ver. Ó. Aqui, ó, tá o meu creme bem fofo, dá pra ver aí, ó, tá? Se quiser dar um zoom aí no YouTube, ó, tá? Minha manteiga, açúcar primeiro e agora eu vou ter os ovos, né? Então, vou acrescentar agora os ingredientes. Vou até acrescentar na mão, porque eu acho que vai pegar melhor. Eu tô fazendo minha receita, tá? Você pode continuar acrescentando aqui na batedeira, tá bom? Mas eu vou fazer aqui na mão para também não fazer muito barulho para vocês. Ó, vou botar, como é uma massa pequena, vou botar em duas etapas. Vou botar metade, tá? Da minha farinha peneirada já com o meu fermento, ó, tá? Ó, misturei um pouquinho. Vou acrescentar aqui o meu leite, tá? Vou acrescentar tudo, porque como eu tô fazendo minha receita, tá bom? Ó, vou misturar bem aqui, ó. E também, ó, continuo com o globo, que a gente incorpora mais ar nessa massa, tá? Vou colocar o restante. Tá. E nessa hora que a gente botou a farinha, a gente vai misturar até incorporar bem e pronto, tá? Não é pra gente ficar batendo, batendo, batendo. Ó, aqui incorporei, ó, pronto. Minha massa já tá pronta, ó. Olha que massa bonita, tá? Não tem nenhum gruminho de farinha. Minha manteiga tá bem distribuída. Quer dar um zoom aí pro pessoal do YouTube, ó? YouTube Virar mais para baixo o bolo. Isso. Ó. Tá? Vou bater aqui. E aí a Ana está perguntando se pode bater na mão, né? Se for na batedeira, com aquela batedeira de mão, dá certo também, tá? Agora, se você for bater na mão mesmo, aí você vai ter que usar um fouet, tá? Você vai ter que usar esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Bati aqui, peraí. Você vai ter que usar um fouet. Ó, tá? Aí você vai pegar manteiga e açúcar, bater, 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 só que vai ter que usar o braço, né? Até ficar bem branquinho, esbranquiçado, tá? E aí você acrescenta os outros ingredientes, tá bom? Só limpar. E a Shirley está perguntando, posso fazer um bolo bem grande, tipo 2 receitas juntas? Pode, também pode. E aí distribuir ou assar em várias formas, né? Eu sempre gosto, quando eu vou fazer bolos em camadas, eu gosto de assar meus bolos em vários, do que assar numa forma alta e cortar. Eu acho que o bolo ele fica mais estruturado, né? Mais seladinho quando a gente
assa em 3 assadeiras ou em 4 assadeiras, dependendo de qual é o tamanho do seu de camadas que você vai fazer, tá? Ó, aqui tá a minha massa, ó, untei só aqui o fundinho, tá? Vou colocar aqui a minha massa. Falei, tô fazendo meia receita, tá? Então vai dar uma forma certinho aqui, ó. E aí eu sempre venho com uma espátula, espalho a minha massa. Não tenha medo que vai ficar... Pra cá? Aqui? Ó. Posso encostar nas laterais, não tem medo, tá? E o que eu vou fazer? Espalhei bem ela, vou nivelar até para ajudar o meu bolo a crescer retinho e nivelado, tá? E não vai ficar aquela bolha em cima, o pessoal fala o vulcão, né, que fica, tá? Ó. E aí, ó, vou girando, ó. Se tem algum excesso, vai subir aqui na minha espátula, ó. Mas como, ó, tá bem niveladinho, ó, tá bom? Tá certinho, aí pronto, ó. Jogo aqui pro meio. E aí o pessoal também perguntou na live passada, né? Posso fazer isso aqui, né? Bom, na massa amanteigada, você pode fazer 1, 2, 3, que não tem problema. Agora, no método espumoso, a gente ó, faz só uma batidinha, tá? Pra não tirar o ar. Aqui não tem problema, tá bom? Essa massa, ela vai assar por mais ou menos entre 25 a 30 minutos, dependendo do seu forno, tá bom? Então, o meu forno aqui tá pré-aquecendo a 170, tá? Como eu falei, se você já conhece o seu forno e ele fica bom a 180, pode também assar a 180. Não pode assar numa temperatura muito baixa, senão o seu bolo vai afundar. Ele vai assar na lateral, mas no meio vai ficar cru, tá? Aí às vezes fica aquele bolo baixo no meio, porque a temperatura também tá baixa, tá bom? Vou botar minha batedeira pra cá, deixa eu só colocar a batedeira pra cá. Aí, a Thaís está perguntando se tem diferença fazer com açúcar refinado ou açúcar cristal. Eu prefiro o açúcar refinado, tá? Porque ele dissolve melhor, vai incorporar mais ar, tá? Na sua massa. Porque se eu for usar o açúcar cristal ele tem, né, o tamanho dele muito grande. Então ele não vai incorporar tanto ar como o açúcar refinado, tá? Ele vai demorar mais a derreter, né, a assar. E às vezes, não sei se você já teve esse problema, que quando você assa o bolo com açúcar cristal, fica umas manchinhas brancas ou umas bolinhas assim, ó. Que isso é o açúcar que não dissolveu, tá? Às vezes na lateral também fica, ou fica no topo, sai umas bolhas e essa bolha também é por causa do açúcar que não dissolveu, tá bom? Ó, aqui eu tenho, pode falar? Não, eu vou pedir só uma ajuda pro pessoal, que tem muita gente nova que sempre entra, aí eles perguntam se a receita vai estar postada ou não. Como já tem muita gente que nos acompanha, se vocês puderem, inclusive, ajudar a gente a responder, porque vocês sempre falam umas 2 ou 3 vezes, mas só para o pessoal não ficar sem resposta, tá? Se vocês puderem me ajudar. Obrigada aí o pessoal que entrou agora, né? Tá me acompanhando agora. Então, ó, até para relembrar, as receitas sempre ficam lá amanhã a gente posta, tá? Com a receita, mas se quiser a ficha técnica, sempre lá no Telegram, tá bom? A ficha completa. Aí ficou mais alguma dúvida? Eu te cortei, né? Desculpa. Não, foi isso aí. Aí, inclusive, a Eucline já tá nos ajudando. Legal, a Eucline teve a pergunta se você unta a lateral, a Eucline... Isso, não unta a lateral, tá? Ó, e aí como é que a gente vai tirar o bolo se eu não tenho a lateral, né? O que eu faço? Tirei o bolo do forno, tá? Conto uns 5 minutos, 5, 6 minutos, só para o bolo não estar muito quente, tá? E aí eu vou pegar uma espátula, ó, vou colocar... É melhor fazer com o bolo morno, tá? Se eu esperar ele esfriar muito, pode ser que eu vou machucar bastante o bolo, tá? Então por isso que porque se ele tá morno, a manteiga ela ainda tá, né, maleável, o bolo ainda tá maleável, então eu consigo botar aqui, ó, minha espátula. É melhor fazer com uma espátula angular, essa assim fininha, tá? E aí eu venho, ó, e venho puxando aqui, ó, fazendo pressão na forma, tá? Venho puxando, ó. Tá bom? Venho puxando, ó, descolei o bolo, ó. E aí eu venho, descolo ele aqui, ó. E aí tiro, tá aqui meu bolo pronto.
Você vê, ó, se eu fizer com o bolo ainda morninho, eu consigo fazer, nem parece que eu não passei desmoldante, ó, tá? Que a gente consegue descolar ele bem da forma, tá bom? Ó. Esse aqui foi uma massa que a gente fez, ó, aqui é minha forma, tá bom? Ó, você vê que ainda tem um pouquinho da manteiga do bolo, tá? Então, esse aqui a gente fez, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês também, ó, como sai o fundinho, a gente só untou o fundo, ó, como é que sai o fundo, tá? Bem facinho também. Ó, essa aqui foi com manteiga, tá bom? Eu fiz uma outra, porque a outra de manteiga tava tão gostoso que a gente comeu tudo, né? Que foi o teste. E esse aqui eu fiz só esse aqui foi uma receita com um ovo, tá? Só mesmo pra gente comparar a manteiga e a margarina. Ou a manteiga e com a margarina. Pra vocês verem a diferença. Ó. Vou cortar aqui um pedacinho pra vocês verem. Vou só botar um tempo aqui no meu relógio, senão eu vou esquecer do bolo e vai passar o tempo dele. Espera aí. Pronto. Ó, e vou... Se eu quiser também nessa massa aqui, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, que vocês gostam de saber quantos centímetros deu essa massa, né? Essa massa tá dando 3 centímetros de altura, ó, tá? A minha forma... Só 3? 3 centímetros. Mais. É porque deixa eu botar aqui, porque... Não tá vendo polegada, não? Ah, 3,5. Porque o meu prato é baixo, tá? 3,5, tá? Então, para quem tá fazendo bolo de 3 camadas de bolo e 2 de recheio, esse aqui fica um tamanho bem legal. Agora, quem quer fazer bolo de 4 bolos e 3 de recheio, aí fica é melhor fazer com 2,5 de bolo, tá bom? Esse aqui não dá porque ele tá bem fininho, ó. Esse aqui só tem 1 centímetro. Ó. E aqui eu vou cortar aqui minha massa manteigada. Vou mostrar pra vocês. Se você quiser só nivelar aqui o topo dele, pode também, tá? Só para tirar essa cara. Tem gente que gosta, tá? Olha aqui como é que fica a minha massa. Ó. Bem fofinha, bem amanteigada, tá? E aqui eu vou botar a diferença com a margarina. É porque aqui eu fiz meia da meia, entendeu? Foi um ovo, tá bom? Mas você vê, ó, que ela tem... É porque não dá pra ver na câmera, né? Mas ela tem uma cor um pouquinho mais amarelada, tá bom? Porque eu vou ter que até te mostrar a margarina daqui, ó. Eu usei essa margarina, ó. Você vê que a cor dela é mais amarelada, tá bom? E aí no sabor também. Aí no Brasil a margarina que eu gostava de usar era Qualy, né? Tem a Qualy sem sal. Ela não dá um sabor tão forte. Essa aqui deu um sabor muito forte. Então por isso que a gente não gostou com a margarina. A gente gosta mais, ó, com a manteiga. Fica um bolo bem fofinho, ó. Não sei se dá pra ver aí, o pessoal quer dar um zoom. E já teve até uma outra pergunta, se você fosse substituir para fazer massa de chocolate, quanto tira de farinha? Né, geralmente, né, a gente faz o cálculo de 20%. Tira 20% de trigo e acrescenta 20% de cacau, tá? Mas aí tem que ver, se você quiser um bolo bem mais moreninho, se quiser botar mais, aí você vai fazendo o teste. Mas a regra é tira 20% do trigo e adiciona 20% de cacau. E aí, para dar mais uma cor ou mais um sabor, eu sempre acrescento uma colher de chá de café em pó, ou café solúvel. Sempre dá um sabor a mais, vai deixar o sabor do bolo de chocolate melhor. E também, bolo de chocolate, a gente sempre põe um pouquinho de bicarbonato, né? O bicarbonato ajuda a deixar a cor do bolo também. Aí você põe aí 1% de bicarbonato, eu acho que fica bom para reagir aí e deixar o bolo também mais pretinho, tá bom? E a Bia está perguntando se ela pode dobrar a receita quantas vezes ela quiser. E a Adriana está perguntando se pode ser metade manteiga e metade margarina.
Eu nunca fiz o teste de metade manteiga e metade margarina, mas se você quiser, para baixar o seu custo e também ter o sabor da manteiga, pode ser que, porque só manteiga dá certo, né? Se você botar os dois, até para tirar um pouco desse sabor da manteiga que às vezes não fica legal, porque a manteiga ela não derrete, né? A manteiga é um produto industrializado, né? Tem óleos vegetais, gorduras vegetais e a manteiga não. Ela é uma gordura animal, uma gordura pura, né? Por isso que quando a gente come derrete na boca e é mais saboroso. Mas eu acho que pode fazer, acho que não vai ter nenhum problema. E a Patrícia está perguntando se você usou bicarbonato e a alqueline se o café solúvel diluído em água mesmo. Aí você dilui no leite, tá bom? E qual foi a outra pergunta? Desculpa. A Patrícia está perguntando se do bicarbonato, se você usa o bicarbonato. Nessa receita não, porque só foi o fermento. Não estou usando chocolate, né? Então não precisa de fermento, tá bom? Porque eu não tenho nenhum ingrediente ácido que o bicarbonato ele vai reagir, ele vai funcionar. Sempre que a gente tem que usar o bicarbonato tem que ter um ingrediente ácido. E o chocolate em pó é um ingrediente ácido, por isso que ele vai reagir com o bicarbonato e deixar ele com uma cor melhor, tá bom? E você tem uma regrinha de quanto que, essa pergunta da Patrícia, quanto que você usa de café solúvel? Não tem uma regrinha, mas eu vou de olho. Se eu estou fazendo meia receita, eu ponho meia colher. É só mesmo para dar um gostinho. Meia colher de chá. Se for uma receita inteira, talvez uma colher de chá inteira. Se for dobrar, fazer com 8 ovos, talvez você põe uma colher de sopa, entendeu? É mais mesmo só para dar... Não é para ficar com gosto de café. É para ajudar com o bicarbonato. Ajudar a coloração do bolo. Tá bom? E a Raquel perguntou assim, qual a marca que você usou da manteiga, tá? Não sei se vai ser da Irlanda, né? É a manteiga daqui, entendeu? Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. É uma manteiga daqui, ó. Aí, não sei porque tem gente daqui que também às vezes vê a live, o pessoal de Gol aí tá sempre me vendo, a Flávia, ó, tá? Essa manteiga que eu uso e essa foi a margarina, ó, que é uma margarina especial para bolo, que fala Fluffy Cakes, para bolos fofinhos, entendeu? Ó, e uma outra coisa, ó, a manteiga sempre em temperatura ambiente, tá? Ó. Essa aqui, ó, tirei da geladeira, ainda tá um pouquinho, mas temperatura ambiente, o que isso quer dizer? Que ela tem que estar molinha, tipo pomada, que a gente chama ponto pomada, tá bom? E eu acho que a gente respondeu a tua pergunta assim. A tua pergunta foi se você poderia dobrar quantas vezes você quiser. Pode dobrar, pode dobrar. A gente respondeu assim. Tá? Não tem problema. E a Adriana está perguntando se a massa manteigada dá para fazer bolo gelado. Não dá para fazer bolo gelado. O que acontece? O que acontece com a manteiga quando a gente leva para a geladeira? Ó, ela fica, ó, dura. Então o nosso bolo vai ficar duro também, entendeu? Massas amanteigadas é para fazer bolo de andar, bolo alto, tá? Porque a gente tem que levar para a geladeira para ele firmar e aí o cliente vai levar até a hora dele comer, ele já vai chegar à temperatura ambiente e vai dar para comer perfeito. Agora, bolo que é bolo de pote, que tem que ficar na geladeira, torta que tem que ficar na geladeira, bolo com mousse tem que ficar na geladeira, não fica em temperatura ambiente. Tem que ser um outro tipo de massa, não pode ser a massa manteigada. Tem que ser ou a genoise, ou pão de ló, tá? Ou alguma massa à base de óleo, como a gente fez na primeira live, que foi o método direto. Porque o que acontece com o óleo? O óleo, mesmo na geladeira, ele permanece líquido, né? Então, vai deixar ainda o seu bolo molhadinho, fofinho, não vai ficar duro, tá bom? E Eliette está perguntando sobre a farinha de trigo. Qual é o tipo que você usa? Eu uso a farinha de trigo sem fermento, comum, tá? Tipo 1, farinha de trigo tipo 1, sem nada, porque eu gosto de dosar o meu fermento e saber que o meu fermento está na validade. Às vezes, dependendo de como o supermercado armazena a farinha, da onde vem, às vezes o fermento, tem farinhas com fermento, né? Pode não fazer efeito e aí o seu bolo não cresce, tá? Por isso que eu sempre falo farinha sem fermento, aí você mesmo coloca o seu fermento, tá bom? E a Maria está perguntando se a receita inteira usa 400 gramas. Era isso? Não, é 200 gramas. 4 ovos, quer dizer, 4 ovos tem 200 gramas. Então 200 gramas tipo ovos, farinha, manteiga e trigo. E aí vai calcular lá, você sempre calcula no valor do ovo, tá? Vou botar 6 ovos, vai dar 250, né? 2, 4, 6.
Não, vai dar 300 gramas, tá bom? 6 vezes 5? É. Isso. Tá bom?